Estamos em um novo all-time high, um novo patamar de preço, um preço que nós nunca atingimos antes. E não, eu não estou falando do Bitcoin. Eu vou te explicar como uma decisão simples pode fazer com que a sua carteira ela entre em all-time high, mesmo que o mercado ele não esteja em all-time high. A gente vai analisar algumas altcoins também, vou te explicar que nós estamos próximos de uma boa pernada das altcoins, e aqui é aquela fase que nós devemos ser shitcoiner na nossa carteira. Vou te explicar como que está a minha estratégia e como que é as minhas posições nesse momento, beleza? Bom, Kitelis na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, é muito gratificante ver que a carteira rumo ao milhão, ela entrou em um novo all-time high. Nós estamos vendo nosso patrimônio em um patamar de preço que a gente nunca chegou antes. O jogo de você ter uma consistência ao longo das suas decisões é exatamente essa, de você ver o seu patrimônio crescendo. Isso daqui é enriquecer, isso daqui é liberdade financeira. Entenda que enriquecimento não é aquela carteira altamente volátil que você fica rico, fica pobre, e quando passa 12 meses você olha, você não fez nada. Quando passa 24 meses você olha, você está no prejuízo. 36 meses você talvez volta para o 0 a 0. Isso não é enriquecer. Para mim, enriquecer é exatamente quando você tem um patrimônio dessa maneira. Um patrimônio que cresce ao longo do tempo, tá? Muito feliz de ver mais uma vez a carteira rumo ao milhão em um novo all-time high. Quiçá essa será a nossa quarta pernada dentro da carteira rumo ao milhão. Primeira pernada, proteção. Segunda pernada, proteção. Terceira pernada, proteção. Pode ser que nós estejamos entrando na quarta pernada dentro da carteira rumo ao milhão. Bom, quando a gente olha para as altcoins elas vão nos entregar uma excelente oportunidade se o Bitcoin fizer o rompimento do seu all-time high. Olha só, desde o dia 8 de dezembro de 2024, o capital ele saiu de dentro das altcoins, ou seja, as altcoins foram para o limbo. Aquelas pessoas que ficaram rodando bons projetos nesse período sabem exatamente aonde que fica esse limbo. Elas viram seu patrimônio simplesmente virando pó. Em vez de elas verem o seu patrimônio subindo, elas viram o seu patrimônio caindo. E a gente sabe que se o Bitcoin ele romper o seu all-time high, a gente vai ver capital rotacionando, movimentos clássicos que acontecem. Olha só, se a gente olhar para o nosso all-time high de 73 mil dólares ali, quando a gente faz o rompimento em novembro de 2024, veja que o capital estava saindo das altcoins também nesse período. Só que após o rompimento do Bitcoin, a gente viu o capital voltando de uma maneira muito acelerada para as altcoins. Aqui a gente pode pegar uma boa pernada caso o Bitcoin ele rompa o seu all-time high. E eu vou te explicar que a região que nós estamos hoje, a gente deve pagar para ver se ele vai romper ou não o nosso all-time high. Quando a gente tem um rompimento de all-time high, não é um evento que acontece recorrentemente, tá? Leva muito tempo para esse rompimento sempre estar acontecendo. Nesse ciclo, tivemos duas pernadas que foram clássicas de movimentos de all-time high. Um deles não foi um all-time high, mas foi um movimento de rompimento. E a gente pode estar diante de mais uma na nossa frente. Então aqui é o momento da gente estar altamente exposto nas altcoins. Porque o capital ele não rotacionou para as altcoins, e se ele rotaciona no rompimento do all-time high, meu amigo, é quando a gente vê aquelas multiplicações de 100% em questão de alguns dias, é onde a gente mais faz dinheiro, é onde vale toda a paciência que você teve ao longo do ano inteiro de 2025, tá? Nesse momento, eu estou altamente exposto dentro das altcoins. Meu interesse não é no Bitcoin e sim nas altcoins. Meu interesse também está em Ether nesse momento. Bom, quando a gente avalia essa última pernada de Ether, tá? Tenho exposições em Ether a partir dessa linha branca aqui, para aquelas pessoas que vão criticar, que só acreditam vendo, tá aqui. Há 6 dias, dentro da carteira rumo ao milhão, a gente comprou Ether em 2.504. Veja o print aqui, a imagem que nós temos na tela, que foi exatamente esse último recuo que nós tivemos aqui. Na verdade, foi até mesmo esse candle de reversão que nós tivemos. Havia comentado com você que nós estávamos formando triângulo simétrico é continuação de tendência, a gente fez o seu rompimento para cima.
Bom, Ether nesse presente momento, ele está em uma região de resistência. Essa região aqui vai ser uma região difícil de ser enfrentada. Se a gente for avaliar o RSI de 4 horas do Ether, estamos em região de sobrecompra, ou seja, aqui a gente não compra, aqui a gente não toma decisão de entrada. Na verdade, aqui dentro dessa região, a gente toma decisões de saída, decisões de venda. Por mais que eu esteja exposto nessa última movimentação que nós tivemos aqui em Ether, que em questão de 4 dias nós temos uma alta de 12%, ou seja, praticamente o que a renda fixa nos paga em 365 dias, Ether em 4 dias está nos entregando essa movimentação. Por mais que a gente esteja nesse ponto e não seja um ponto de compra, aqui eu não vou vender. E eu vou te explicar nessa análise o porquê que eu não vou vender quando a gente for olhar para o Bitcoin. Mas eu ainda sigo posicionado, tá? Aqui jamais é um ponto de entrada, aqui sim é um ponto de venda, mas eu não vou vender, eu vou aguardar mais um pouco. Eu posso aguardar aqui, caso a gente tenha sinais de reversão mais claras, como divergências, aí pode ser que eu venda, caso a gente tenha grande distribuição. Mas no presente momento eu prefiro segurar essas posições que eu comprei na carteira rumo ao milhão. Por que eu vou segurar essas posições? Alguns motivos. O primeiro é que o Bitcoin está próximo a romper o seu time high. Segundo é que a gente tem um grande suporte acima do preço que foi comprado dentro da carteira rumo ao milhão. Se a gente olhar essa linha vermelha aqui, é um dos grandes suportes que nós temos no Ether no curto prazo, ou seja, 2.531. Como o meu custo está abaixo dessa região, vou segurar e vou pagar para ver se ele realmente vai conseguir sair de toda essa lateralização e buscar um novo patamar de preço. Não quero apenas esses 10%, ao menos que a gente tenha grandes sinais de reversão aqui. Se a gente não tiver grandes sinais de reversão, vou ficar pagando para ver se ele vai voltar. Aqui é uma região que a gente deve pagar para ver se a gente vai devolver tudo ou não para o mercado, que eu vou te mostrar isso dentro do Bitcoin, beleza? Bom, quando a gente olha ali para as regiões, próximas regiões que podem ser grandes resistências de Ether, os 2.880 ali, $2.900 pode ser uma região de grande resistência. Se a gente vier aqui nos 2.900 ali, a gente pode ver sim um topo mais alto que o topo anterior, com divergência no RSI, aí aqui possa ser que eu venha pensar em vendas, mas até o presente momento, não. Até o presente momento eu vou seguir posicionado nesse ativo, enquanto a gente não chegar dentro dessas regiões. Bom, a XBT, um ativo aí que nos entregou em questão de 24 horas, 12% de alta. Praticamente o que a renda fixa nos entrega em 365 dias, a XBT dentro da carteira rumo ao milhão colocou em menos de 24 horas. Para quem não acredita, na data de ontem a gente tomou uma decisão de entrada dentro de XBT em 12 centavos e 83. Olha o print aqui também. Ou seja, a gente comprou exatamente a XBT nessa linha branca. Bom, é uma movimentação que ela abre sim o desejo da gente realizar o lucro. Não posso negligenciar que essas duas movimentações, tanto a Ether quanto a XBT, tem outros ativos também, que me dá um interesse em realizar lucro nesse presente momento. Só que eu vejo que o Bitcoin ele está muito próximo de fazer o rompimento do seu all-time high. E o capital ele ainda não rotacionou para as altcoins. Isso significa que tudo isso que nós lucramos dentro da carteira rumo ao milhão nos últimos dias, ele pode ser apenas uma gorjeta do que pode vir se o Bitcoin romper o seu all-time high. Ou seja, vale a pena a gente pagar para ver se isso é uma gorjeta ou não. Caso o mercado volte e devolva 100%, tá tudo bem. Numa próxima movimentação a gente multiplica mais uma vez. Mas entenda que o nosso jogo como investidor, ele é um jogo estratégico. Ou seja, se a gente avalia esse presente momento e vê que tem um alto potencial de retorno versus a devolver simplesmente uma alta de um dia que nós tivemos, é muito melhor a gente jogar o jogo olhando para esse alto retorno. E é exatamente isso que eu faço. Ou seja, eu comunico aos meus clientes que nós vamos segurar um pouco mais, nós não vamos realizar o nosso lucro agora, porque a gente não tem grandes sinais de reversão e a gente está próximo para romper um all-time high e o capital ele ainda não rotacionou. Então vamos pagar para ver, vamos segurar as nossas posições. Olha só, nós já estamos no 0 a 0. A gente já não tem mais prejuízo dentro dessas operações. Todas essas operações, elas já foram travadas no 0 a 0.
Ou seja, prejuízo a gente não toma e vale a gente pagar para ver se vai ter esse rompimento ou não. Aí XBT eu vejo que a gente tem bastante espaço para poder subir. Porque se a gente olhar na análise on-chain, aí XBT, a gente rompeu uma região de resistência, que era os 14 centavos, e a gente tem poucas resistências aqui nos 15 centavos, e a maior resistência ela vai estar lá próxima dos 20 centavos. Ou seja, a gente está falando que se a XBT voltar ali nos 20 centavos, a gente tem mais 36% de alta nesse ativo. Se eu for considerar o custo de entrada da carteira rumo ao milhão até os 20 centavos, nós estamos falando de 60% de alta. E olha só, eu não invisto 2% da carteira quando eu estou me expondo em altcoins. Eu não coloco 4% da minha carteira porque isso é simplesmente pulverizar dentro dos ativos. Eu prefiro concentrar o capital. Se eu tenho uma análise que me indica um bom ativo, que foi o caso de AXBT na data de ontem, eu entro com capital mais acentuado. Obviamente que a quantidade do capital ela depende da porcentagem de stop que eu tenho. Tem ativos que eu posso chegar com 40% caso eu consiga pegar bem próximo de um fundo. A XBT me proporcionou que o cálculo desse 15% de entrada, mas vou segurar esse ativo por mais um tempo, beleza? Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente bateu ali no nosso all-time high na data de ontem. Normal que a gente tenha leves rejeições aqui dentro dessa região, mas o que mais me importa disso tudo é o pivô de alta que nós temos, a tendência de alta que nós temos, topos e fundos ascendentes. Tudo bem se ele voltar e fizer um fundo, desde que seja um fundo mais alto que o anterior, que ele vá buscar um topo mais alto do anterior, não tem problema nenhum ele demorar para fazer esse seu rompimento aqui. O que a gente precisa é que ele continue nessa estrutura de alta. Enquanto ele continuar nessa estrutura de alta e ele fizer um real rompimento do seu all-time high, a gente pode ver movimentações mais acentuadas acontecendo nesse ativo, que é exatamente o que aconteceu em novembro de 2024. Olha só, quando a gente olha aqui para o nosso último all-time high, como que funciona um rompimento de all-time high, veja que o ativo ele tem dificuldade para romper. O que importava aqui nesse período é que nós estávamos em estrutura de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes. A partir do momento que ele faz o rompimento do seu all-time high, que essa subida aqui é o mais acentuada, mais em linha reta, é exatamente aqui que o capital rotaciona para as altcoins. E é exatamente esse movimento que eu estou de olho nesse presente momento. Se a gente tem esse rompimento aqui, facilmente a XBT vai parar nos 20 centavos. Facilmente, Ether vai chegar na casa dos $3.000. Não só esses ativos, como vários outros ativos também. Então, aqui eu seguro as minhas posições. Quando a gente avalia esse risco que está na mesa agora, presente para nós, é muito mais válido a gente se expor a esse risco, ter uma carteira altamente concentrada em altcoins. E olha só, eu sei que tem muitas pessoas que se machucaram nas altcoins nos últimos meses. Aquelas pessoas que ficaram segurando bons projetos de dezembro até aqui, elas estão brigando para voltar no 0 a 0. E mesmo assim, eu sei que elas estão com 40% de prejuízo acumulado na sua carteira. As altcoins, elas machucam se você não souber lidar com elas. Como dentro da carteira rumo ao milhão a gente fez proteção em dezembro, a gente se livrou das altcoins, a gente não tem prejuízo acumulado nas altcoins, hoje, se você olhar a nossa carteira, ela é altamente exposta nas altcoins e ela pode ficar ainda mais exposta nas altcoins. A gente pode buscar mais ativos ainda caso o Bitcoin ele realmente venha romper o seu all-time high, porque a gente sabe que o capital ele também rotaciona dentro dos setores das altcoins. Ou seja, agora é uma fase que sim, a gente tem que ter uma alta exposição nas altcoins e ficar preparado para esse rompimento de all-time high. Rompeu, rotacionou, as altcoins subiu, vende tudo, liquida tudo, proteja o seu patrimônio mais uma vez e se prepare para novas quedas mais uma vez. Lembre-se, a carteira rumo ao milhão ela só está em all-time high não pelas decisões de compra, mas sim
pelas decisões de venda que nós temos. Porque se a gente não tivesse vendido em dezembro, hoje nós não estaríamos em all-time high. Se eu tivesse rodando bons projetos, hoje eu não estaria em all-time high dentro da carteira Rumo ao Milhão. Nós só estamos em all-time high porque nós preservamos o capital nos momentos de alto risco. Quando a gente tem um mercado atingindo regiões de topo, estressado, eufórico, a gente sim vai utilizar estratégias de proteções, beleza? Bom, se a gente avaliar as principais carteiras ali de Bitcoin, essas carteiras elas diminuíram levemente a sua distribuição na data de ontem. Quando a gente olha aqui para o nível de distribuição, a gente estava ali em 2,6, tá? Quanto mais baixo, mais distribuição nos últimos dias. Hoje a gente já está voltando para 5,1, algo que já é uma diminuição na distribuição e a gente precisa disso, a gente não pode aumentar distribuições para que o mercado ele consiga ficar leve para poder subir. A distribuição que aconteceu nos últimos dias aqui, o mercado conseguiu absorver perfeitamente. Se a gente continuar dessa maneira, a gente ainda tem combustível para continuar subindo, tá? Sem contar que quando a gente olha para S&P 500 aí, que é o elefante na sala, tá? Um pullback no S&P 500 poderia estragar aí essa nossa festa, mas a gente está vendo que o S&P 500 está querendo mesmo assim continuar subindo. Possa ser que ele suba com divergência dentro do RSI e lá na frente ele venha entregar um pullback, tá? Saiba que se o S&P 500 ele começar a subir mais uma vez forte, igual ele está, a gente pode ver esse humor respingando dentro das criptos. Bom, um setor que eu não estou exposto nesse momento é tokenização. Quando a gente olha para esse setor de tokenização, Pendle está se destacando muito bem. A gente tem Lido também se destacando, EtherFi se destacando, mas Pendle está se destacando muito mais. Nenhum desses ativos eu tenho na carteira nesse momento, tá? Mas são ativos que sim, eu vou ficar de olho. Olha só, Pendle está rompendo a média de 200 períodos, querendo reverter a sua tendência mais uma vez. Obviamente, se a gente vê o mercado cripto animando dessa maneira, a Ether subindo, a XBT, BTC rompendo all-time high, tudo vai acabar subindo nesse momento, tá? Então a gente vai ter mais oportunidades ainda pela frente. E caso você queira estar junto comigo dentro da carteira Rumo ao Milhão, caso você queira ter os mesmos resultados que eu, caso você queira que eu te avise os ativos que eu estou comprando e os ativos que eu estou vendendo, por exemplo, como na data de ontem que a gente investiu em AXBT e já subiu 12% até o presente momento, e eu acredito que vai entregar um retorno muito maior, e se não entregar, nós vamos estopar no 0 a 0, porque tudo está planejado e os clientes sabem exatamente como executar todas as estratégias da carteira Rumo ao Milhão. Caso você queira ser o meu cliente, caso você queira copiar e colar as minhas decisões, você pode fazer isso na carteira Rumo ao Milhão. Basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Se você está em busca de uma carteira que tem um patrimônio como esse daqui, que é um patrimônio sólido que cresce ao longo do tempo, que a gente utiliza da técnica do faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também. Assista esse vídeo, veja se faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, como as notificações que foram enviadas na data de ontem sobre a XBT, sobre as notificações que nós compramos Ether recentemente em 2.500, tudo isso na tela do seu celular. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? Esse é o resultado da carteira Gênesis, da minha, desde o começo ali. Todas as movimentações dessa carteira são expostas exatamente para os clientes. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você vai ser direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Nesse momento, eu estou altamente exposto nas altcoins. Nesse momento, eu estou buscando por mais exposição nas altcoins. Acredito que a gente pode segurar um pouco ainda essas posições porque eu vejo que o Bitcoin ele está pronto para romper o seu all-time high. Se o rompimento acontecer, esteja preparado, meu caro. Esteja com uma carteira altamente exposta nas altcoins, porque aqui a gente vai fazer dinheiro. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!